Hola, bienvenidos a más una edición de Espanhol Ahora. Me llamo Wallace, sou professor. Pessoal, então a aula de hoje nós vamos tratar de temas que estejam relacionados à expressão de gosto, principalmente. Mas não só isso, então para que vocês tenham aí uma total dimensão de quais são os objetivos da aula de hoje, nós vamos falar sobre como se expressar em espanhol gostos, desejos e preferências, e aí claro, como que os verbos mais utilizados para essas expressões se comportam, e também num ponto específico que é compreender a estrutura gramatical do verbo gustar, que é o equivalente ao português do verbo gostar. No entanto, no espanhol vai ter aí algumas diferenças em relação a principalmente a abordagem sintática do verbo. Então, primeiramente, pensando quanto aos verbos querer, preferir e pedir, que são esses verbos que vão tratar aí de preferências e pedidos e desejos, que são verbos irregulares. E como nós vimos algumas aulas atrás, esses verbos irregulares eles têm ali mais ou menos um padrão, em alguns casos previsível, e no caso dos verbos querer e preferir, esse padrão é o E da raiz, ou melhor, o último E da raiz vai virar um ditongo IE, e no caso do verbo pedir, o E da raiz vai virar um I. Nós já vimos alguns padrões parecidos com esses, mas só para que nós possamos relembrar então como que fica a forma de cada um desses verbos. Então, o verbo querer vai ficar quiero, quieres, quiere, queremos, quereis, quieren. Então, perceba que nas três pessoas do singular, primeira, segunda e terceira, nós temos a ditongação, ou seja, o E da raiz vira IE, quiero, quieres, quiere, e na terceira pessoa do plural também tem a ditongação, quieren. O mesmo vai acontecer com o verbo preferir. Vai ser prefiero, prefieres, prefiere. Preferimos, preferis e prefierem. Então perceba que nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural nós temos também a ditongação, no caso do último E da raiz. Já o verbo pedir, ele vai ter aí o comportamento de outro padrão, em que o E da raiz vira I, e também nas mesmas posições que nós vimos a irregularidade anterior, nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural. Logo, vai ficar pido, pides, pide, pedimos, pedis e pidem. Então perceba essa mudança do E para I. Então o que é importante nós destacarmos? Quando nós temos verbos irregulares que afetam a conjugação da segunda pessoa do singular, quando nós estivermos na expressão do você, ou seja, em regiões em que se troca o pronome tu pelo pronome vos, essa irregularidade não vai afetar especificamente essa conjugação. Então a conjugação do você vai ter aí como caráter básico de usar a raiz ou o radical do verbo junto com a vogal temática e a terminação de segunda pessoa, que é o S. Essa vogal temática ela vai ser sempre acentuada. Então, se nós compararmos com o que vimos as formas anteriores relacionadas ao tu, com essas formas aqui relacionadas ao vos, vocês conseguem comparar, por exemplo, que o verbo querer é tu, quieres, mas no vos é queres. Eu não tenho a ditongação. A mesma coisa no preferir, que é tu prefieres e vos preferis. E com pedir é tu pides, vos pedis.
Então é importante termos em mente que o você não vai sofrer as ações da irregularidade dos verbos. Vamos agora ao verbo gustar. O verbo gustar ele vai ter um comportamento muito específico em espanhol, como um conjunto de outros verbos que será apresentado mais ao final. No entanto, o que é esse comportamento específico? Para o espanhol, verbos como gustar vai tomar como sujeito o que em português a gente toma como complemento. Sei que ficou um pouco estranho, mas basicamente nós temos duas formas para o verbo gustar. Na verdade, ele tem toda a conjugação completa, mas a maior parte das expressões nós usaremos somente essas duas formas aqui, que é a forma gusta para infinitivo e objetos e complementos no singular e gustan para o plural. E aí você deve estar pensando, tá, mas e as pessoas do discurso? Quer dizer que para eu, tu, ele, nós, se dão somente essas duas mesmas formas? Basicamente, sim. O que vai variar no caso desse verbo é o pronome complemento. Então nós não usaremos yo, tu, ele, ella, nosotros, vosotros. Nós vamos usar essa série de pronomes aqui, de pronomes complementos, que é o me, te, le, nos, os, les. Então, me para a primeira pessoa, te para a segunda pessoa, le para os pronomes de terceira pessoa. Então, ele, ella e os te vai usar o le, nos para a primeira pessoa do plural, os da segunda pessoa do plural, então não vai ser vosotros, vai ser os, e les para os pronomes de terceira pessoa. Então, mais uma vez, ellos, ellas, ustedes, vai ter aí a expressão do les. E aquelas formas mais básicas, gusta ou gustan. E, mais uma vez, gusta ou gustan se relaciona com o que em português a gente tem como complemento. Então eu pego aqui duas frases em português. Eu posso falar eu gosto de chocolate e eu gosto de filmes, por exemplo. Na análise da língua portuguesa, chocolate é complemento do verbo gostar e filmes também é complemento do verbo gostar. Em português ainda o sujeito é o pronome eu gosto. Em espanhol, nós vamos considerar para o verbo gostar outras relações. Vai ficar então, me gusta el chocolate. Perceba que o gustar está na forma singular, porque chocolate é uma forma singular. Se estiver no plural, me gustan las películas. Las películas, plural, verbo gustan. Quer dizer então que nós não teremos nenhuma expressão de pessoa no verbo? Sim, teremos. Então, se eu quero dizer que eu gosto especificamente de uma pessoa e tratar dessa pessoa diretamente com alguma forma pronominal, ou mesmo no diálogo conversando diretamente com essa pessoa, eu posso fazer a conjugação do verbo. Mas presta atenção que a conjugação do verbo também vai se relacionar ao complemento ou o que a gente considera complemento do português. Então, em português, veja que eu gosto de ti ou eu gosto de nós, embora soe pouco estranho, né? Tipo, eu gosto de nós, podemos dizer eu gosto da nossa sala, então eu gosto de nós. Essa é a ideia. Em português, a forma verbal é a mesma porque o sujeito é o mesmo, o sujeito eu. Para o espanhol, o sujeito não é eu, o sujeito é o que a gente vai ter como complemento. Então, para essa primeira frase, eu gosto de ti, vai ficar me gustas tu. E aí perceba que gustas,
a conjugação na segunda pessoa se relaciona ao tu, que seria aí em português o complemento. Então, no espanhol, eles fazem para o verbo gostar a inversão de sujeito e complemento. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, eu gosto de nós, vai ficar me gustamos, ou me gustamos nosotros. Perceba que o gostamos não está em concordância com o me. A concordância vai ser com o que está à frente, o que nós teríamos em português como complemento. Então é algo, se fôssemos fazer uma tradução ao pé da letra, mantendo as concordâncias, seria algo do tipo: nós somos gostados por mim, alguma coisa assim que soa muito estranho. Mas lembre-se sempre que em espanhol, então, nós teremos para o verbo gostar a inversão de sujeito e complemento quando comparado com o português. E não só o gostar, como eu disse, ocorre com outros verbos também, então verbo como apetecer, doler, importar, interessar, molestar, quedar, sentar, encantar, que não está aqui na relação, entre outros verbos mais, podem apresentar esse mesmo comportamento de, se comparado com o português, inverter os papéis, considerar o sujeito, o que em português nós consideraríamos complemento. Dessa forma, nós encerramos o Espanhol Ahora de hoje. Espero que com um pouco de prática vocês consigam captar principalmente a questão da expressão estrutural do espanhol, mas também que possa ter entendido a conjugação de verbos irregulares visto na aula de hoje, verbos como querer, preferir e pedir. Até mais!